Boa noite, senhores de circuitos, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje para a aula 9, circuitos RLC, porém agora no circuito paralelo, perfeito? Na aula passada a gente viu os circuitos RLC em série e hoje a gente vai ver circuitos paralelo. Bom, a introdução seria a mesma, né? Um circuito RLC, também conhecido como circuito ressonante ou circuito aceitador, é um circuito elétrico constituído de um resistor, um indutor e um capacitor conectados em série ou paralelo, por isso o nome RLC. O circuito RLC é chamado de circuito de segunda ordem, visto que qualquer tensão ocorrente nele pode ser descrita por uma equação diferencial de segunda ordem. Esse é nosso exemplo, né? Nosso circuito RLC. A gente tem aqui então uma fonte, a gente tem aqui uma resistência, um indutor e um capacitor. Bom, a dedução desse cara aqui vai ser semelhante ao RLC série. Porém, a gente dessa vez vai estar resolvendo, né, a equação para tensão, não para corrente. Aqui não represento nenhuma função, né, inicialmente, porque não é importante nesse momento. Então, para resolver isso, né, essa equação, a gente vai ter que aplicar o KCL, né, necessário no nó do circuito. Então, a gente tem aqui o circuito e a gente tem aqui, né, vamos pegar esse nó aqui para a gente avaliar, certo? Que é, na verdade, a soma da corrente no nó. E o resultado disso tem que ser igual a zero. Perfeito? Então a gente vai resolver essa equação diferencial. Digamos que a gente tem aqui então a soma das correntes, né? Corrente do resistor, corrente do indutor e corrente do capacitor. Ambas têm que ser zero, perfeito? Então o que a gente vai fazer? Tá? A gente vai fazer a representação da tensão em função de corrente para cada um dos componentes. Por exemplo, o IR vai ser igual a V dividido por R. O nosso IL vai ser 1 dividido por L, que é a integral da derivada de V. E temos aqui também o IC, que é C derivada de C. A gente vai substituir cada uma, né, dessas correntes na equação. Como que ficaria então? A gente tem aqui a nossa fórmula, que vai ser igual a zero, IR mais IL mais L, que é igual a zero. Então a gente vai substituir, né, o IR por V sobre R, o IL, né, por IL integral de V e o C, não, o C por CV', que tudo isso vai ser igual a zero. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai derivar uma vez essa equação. Como que ficaria então? Vamos pegar como C, V2' mais 1 sobre R, V', mais 1 sobre L, V. Tudo isso é igual a zero. Então a gente está fazendo o quê? A derivação. Aí a gente vai dividir tudo por C. Tá? Então como que ficaria? Ficaria o nosso 1R, reparem que eu acrescentei aqui o C, V' mais 1L e acrescentamos aqui o C, porque a gente está dividindo tudo por C. Isso tem que ser igual a zero, por causa do capacitor. Essa é a equação diferencial, né? Característica de um circuito paralelo, né? Essa equação aqui. Vamos fazer então as definições. O V2' mais 1 sobre RC, V' mais 1 sobre LC de V é igual a zero. Então, se a gente pegar aqui 1 sobre LC e 1 sobre CRC, a gente vai ter que
1 sobre RC igual a alfa, tá? Que é igual a 1 sobre 2 vezes RC. Perfeito? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai descrever a equação característica do circuito. Tá? Qual que é a equação característica do circuito? A equação característica do circuito é S mais 1 sobre RC de S mais o ômega, que é daqui, que a gente vai estar vendo, né? Logo logo ele vai aparecer aqui, igual a zero. Então a gente vai resolver isso utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Então a fórmula de Bhaskara, ela é S de 1, né, e de 2 menos 1 sobre RC mais ou menos a raiz de 1 sobre R2 ao quadrado C ao quadrado menos 4 ômega ao quadrado de zero dividido por 2. Essa é a fórmula de Bhaskara. Se escrevermos na forma, né, de ômega zero e alfa, a gente vai ter a seguinte forma, a seguinte equação. S de 1 e 2 igual a menos alfa mais ou menos raiz de x ao quadrado menos ômega ao quadrado de zero. Então, na verdade, é a mesma equação obtida para o circuito RLC. As mesmas relações deduzidas antes para os tipos de resposta natural do circuito RLC, a resposta, digamos assim, que ela é amortecida, também são válidas porque as soluções dessa equação são as mesmas para as duas. Então, podemos ter as seguintes equações. V igual a de E elevado a menos S de T mais B elevado a menos S de T. No caso que alfa, né, ao quadrado é maior que ômega zero ao quadrado, podemos ter V igual a de E elevado a menos S, vírgula T, mais B de T elevado a menos S, vírgula T. No caso que alfa ao quadrado é igual a ômega ao quadrado, a gente vai ter por fim aqui que V de E de S menos S de T, ou A, né, seno de delta dt, que é a derivada, mais B cosseno de delta dt. Então essa é a fórmula. Então o que acontece? Essas três, né, formulinhas que a gente chegou aqui, a gente pode dizer que a gente tem a fórmula superamortecida, criticamente amortecida e subamortecida. Bom, notem que é muito semelhante no caso da corrente, só que agora, no caso da tensão, né, a gente vai aplicar. Lembrando que as constantes A e B são determinadas através, né, essas constantes aqui, ó, né, que é da fórmula de Bhaskara, elas são determinadas através das condições iniciais do nosso circuito. Por exemplo, né, vamos considerar algumas coisas. A gente tem o circuito, tá? Temos que considerar a frequência de ressonância, né? Ela é a mesma do delta do ômega zero, né, que é igual a 1, dividido por raiz de LC. A frequência de Neper, né, que ela é muda, né? A gente tem alfa R por RL, alfa 1 por 2, né, RL. Perfeito? O R veio para cá. Mesmas formas de resposta do circuito em série. Isso quer dizer que temos as respostas subamortecida, criticamente amortecida e superamortecida. As condições iniciais irão depender do que o problema, né, te diz. A gente pode ter assim
as condições iniciais, né, que irão depender do que o problema te diz. Por exemplo, você pode ter uma corrente no L, por exemplo, você pode ter uma tensão no capacitor, por exemplo, você pode ter aqui, né, tensão positiva e negativa. Então, assim, são as duas formas, vamos dizer assim, são as duas condições iniciais que a gente pode ter no circuito, que o circuito nos apresenta. E por essas condições a gente determina a forma de traçar, de startar o exercício. Tendo as duas informações, vamos ter que transforma Vt em tensão. A tensão inicial vai ser a tensão no capacitor. E a derivada da tensão vai depender da corrente do indutor. Lembrando que VL é igual a VI'. A partir daqui, podemos determinar como está se comportando o nosso circuito. Aqui algumas referências, e era essa pequena introdução que eu queria falar com vocês nessa aula, para poder se aprofundar um pouco mais no circuito LRLC, RLC paralelo. Boa noite a todos.